Esse episódio é dedicado à memória de Lobo Borges. Olá, Nakamas, eu sou o Douglas. E eu sou o Paloro. E esse é mais um episódio do Explicando Arte. Nesse episódio especial a gente vai falar sobre duas guerras. Uma é a Infinita Guerra, que é entre os elfos e os hobgoblins, e a grande batalha que gerou o reinado de Arthur. Nós temos mais materiais falando sobre Arthur, e se você quiser ficar sabendo, você pode escutar os episódios anteriores. A Infinita Guerra, ela tem um marco zero na cronologia de Arthur. Ela meio que dá o início da formação do calendário arturiano. Essa guerra ela foi iniciada na floresta de Mirvalar, que na verdade é o primeiro ponto onde os elfos de Arthur chegaram, e eles resolveram estabelecer moradia ali. Mas aquela região era a terra natal dos hobgoblins. Por causa dessa meio que um pouco de arrogância dos elfos, eles quiseram expulsar os hobgoblins daquela região, fazendo com que isso se tornasse uma guerra racial. Então, todo esse combate deu início gerou a expulsão desses hobgoblins da região. Além disso, durante os anos, os orcs se organizaram e conseguiram criar as primeiras defensivas. Grande parte desse conflito, como todos os conflitos entre grandes povos, acabavam afetando os reinos próximos, fazendo com que os regentes humanos vivessem tentando criar traçados para ajudar e dar fim na guerra e fazer alianças que fossem vantajosas para duas partes. O regente elfo, que era Quinlanas, nunca deu boa resposta para essas tentativas. Por causa dessa arrogância dos elfos relacionada a esse tratado, que foi chamado de Tratado de Elanor, eles reivindicaram algumas coisas dentro desse tratado. Uma dessas reivindicações foi que os humanos não poderiam se meter em assuntos elfos e os elfos não poderiam se meter em assuntos da raça humana. A profecia da Flecha de Fogo se deu início em 1364 com o nascimento de Tior, e 20 anos depois, em 1384, ele invadiu Lenore, raptou a princesa Tânia para unificar as tribos goblinoides, assim criando a Aliança Negra, que foi a primeira literal organização goblinoide, e foi a coisa que causou tantas surpresas nos elfos, que eles acreditavam que os goblinoides não podiam se organizar. Em 1385, eles realmente se organizaram, né, a Aliança Negra, e resolveu fazer o primeiro ataque fortificado mesmo em Lenore. Nesse ano de 1385 foi quando teve a derrota final e a queda de Lenore. Nessa época, muitos elfos já tinham fugido, né? Já tinham saído da cidade, mas mesmo assim alguns ainda ficaram para tentar enfrentar a Aliança Negra, mas mesmo assim, por causa do tratado e por causa dessa arrogância e também por causa da profecia da Flecha de Fogo, os elfos não conseguiram derrotar. Como consequências esses abates que a guerra trouxe, a gente tem o enfraquecimento de Glórien e também das raças élficas. Veio até a causar a queda no panteão. Mas antes disso, ela ainda conseguiu tomar decisões tão erradas quanto convencer os deuses de que a tormenta poderia ser uma arma usada contra Ragnar. Teve a ajuda de Lihanna, que se encontrava tretando com seu irmão, com o Megaloc, que também viu na tormenta uma oportunidade de usar a tormenta como uma arma contra a Megaloc. Não sabia ela que as duas estavam tratando da antivida, da antinatureza, acabaram mexendo em coisa que não sabia o que era. Sobre a Infinita Guerra, tem fragmentos de informações disseminados por vários livros e por vários materiais. Mas os mais importantes a gente vai encontrar nas revistas Tormenta, ela é antiga, então é um material pré-TRPG, então grande parte desse material vai estar ou em D&D terceira edição ou
em 3DT, mas grande parte desse, dá para você ter bastante informação sobre isso. Situações mais recentes você vai encontrar no Mangá Califer, tanto a primeira e a segunda edição você vai encontrar no site. Tem também os pequenas edições que saem dentro da Dragão Brasil. Então, se você tiver um material, você vai conseguir juntar todos esses PDF. Você também vai ter bastante informação sobre como foi após guerra, né? O que aconteceu depois no mangá Dungeons Crawler, que o jogo Havoc Knights Tactics, ele é um pós Dungeons Crawler. Então, assim, é meio que um complemento do outro. A Grande Batalha é um dos acontecimentos mais importantes do cenário de Tormenta. Foi por causa dela que ocorreu a derrota e a expulsão dos participantes do Triângulo de Ferro de Arton Sul, e assim criaram a cidade de Valkyria. Em 1937, em Arton Sul, o príncipe Hengard, do reino de Morstensen, ele com uma comitiva até o reino de Gondrian para pedir a mão da princesa Ilia. O pai da princesa, chamado Rei Corlan VI, ele recusa essa oferta porque o reino de Gondrian e Morstensen, eles são reinos rivais, economicamente falando. Mas mesmo assim, a princesa Ilia e o príncipe Hengard, eles são apaixonados. A princesa, ela resolve fugir para poder manter esse relacionamento. Só que durante essa fuga, acaba encontrando com os bandidos de beira de estrada e ela acaba sendo morta. O pai de Ilia culpou Hengard pela morte de sua filha. Hengard, ele enviou um emissário ao funeral de Ilia, mas retornou decapitado como um aviso. E isso deu início aos conflitos entre os dois reinos. Kobar e Cidarid, os reinos vizinhos, se juntaram a Morstensen. No ano de 1309, os regentes desses dois reinos traíram o rei de Morstensen e aí se uniram a Gondria, dando origem ao Triângulo de Ferro e quase dizimando o reino de Morstensen. Kobar, Cidarid e Gondrian também têm um desejo de tentar derrubar o reino de Iolaran. Mas antes de tentar derrubar esse reino de Iolaran, eles têm que derrubar um pequeno reino chamado de Tarid. O antigo príncipe do reino de Morstensen, príncipe Hengard, fica sabendo sobre esse ataque e ele vai até o regente de Iolaran chamado Solavar VIII e ele avisa sobre esse ataque do Triângulo de Ferro. E aí o reino de Iolaran, ele se une ao reino de Northgate e Gordimer. Então, em 1944, eles se unem ao pequeno reino de Tarid e é onde começam os reais conflitos entre o Triângulo de Ferro e os reinos de Iolaran, Gordimer e Northgate. As batalhas aconteceram até o ano de 950 e foram conhecidas como os Anos de Forja. E só deu fim quando o Triângulo de Ferro foi derrotado. As consequências dessa guerra foi os sobreviventes do Triângulo de Ferro, eles foram expulsos do continente sul para as regiões remotas que ficavam na parte norte, depois do istmo de Hagenfalstisten, que assim fala, que é onde ficava a cidade fortaleza de Califor. Durante esse trajeto dessa caravana, eles tiveram as informações de onde estava a estátua de Valkyria e aí foi um ponto central da onde eles se alojaram e criaram a cidade de Valkyria. Ou seja, como Arsenal diz, todo progresso só vem pelo conflito. Até o momento a gente não tem muitos fatos recentes sobre a Grande Batalha, mas é algo que pode aparecer no Atlas de Arton e a gente também tá esperando o Atlas de Arton para saber mais coisas sobre muita coisa, para poder trazer mais episódios para vocês e até refazer os episódios já feitos. Então é importante que vocês deem a opinião de vocês do que vocês querem ver aqui, porque de episódios que a gente quer fazer, mas se aparecer algo que seja mais importante para vocês saber do que esse curso de episódios que a gente vai seguir, a gente faz. Então mandem opções do que a gente fazer nas DMs da gente. É importante. É isso, gente. Valeu, obrigado.